Não levante minha saia, implorou a moça. Ao ver a marca da maldade, o fazendeiro jurou vingança. Me diga, cabra ou cabrita que me escuta aí do outro lado, já viu amor nascer no meio do pó e da raiva e virar coisa boa? Pois abra o ouvido e o coração, que a história é arretada. Sábado começava redondo na vila de Tanque Novo. O sol nascia com preguiça, e o fervo da feira já era certeza. Bancas de banana da terra, tempero verde, cheiro de carne de sol tostando devagar. A sanfona de seu Adalberto fazia os passos do povo ficarem mais leves, e o barulho das conversas batia nos toldos de lona como chuva miúda. Liana vinha de vestido simples, tecido claro com florzinha miúda, um balaio de rendas no braço e a voz num canto baixinho que ela soltava quase só para si. Uma toada doce, feita de lembrança de pai vaqueiro e de reza de mãe. Tinha 22 anos na certidão e uma coragem silenciosa mais velha que ela. Dava bom dia a todo mundo e recebia notícia como quem recolhe água de goteira, um pouquinho aqui, outro ali. Chegou a moça das rendas, avisou Dona Mena, dona da banca das linhas. Traga para cá, menina. Trouxe as encomendas de Dona Dalva e de Libélia. Liana disse, ajeitando o balaio. Fiz uma de pássaro para a professora. Ave Maria, que mão leve. A velha sorriu, orgulhosa. O mundo ia doce até um estalo de língua quebrar o clima. Zé Raio se encostou feito sombra ruim, botas sujas, fivela grande, olho de quem mede os outros como se fossem lote. Capataz do coronel, rodava a feira garimpando medo. E aí, boneca, cadê a parte do senhor Nestor? Ele roçou o dedo no balaio invasivo. O coronel gosta de ver a economia girando. Liana respirou fundo, voz serena. Diga a ele que não devo 1 centavo. Oxe, e quem disse que é dívida? É contribuição. Contribuição se faz com recibo, ela respondeu, sem tremer. Engraçadinha. Zé sorriu de um jeito torto e, sem aviso, meteu a mão na barra do vestido dela, como quem testa cercado. Vamos ver se é alinhavada assim por baixo. O mundo parou. A sanfona engasgou. O murmúrio virou silêncio. Liana, num impulso que vinha de lugar antigo, abriu a boca e pediu, sem gritar, mas com a força de quem fala o que não aceita. Não levante minha saia! Mas o pano subiu 1 palmo e deu para ver na lateral da coxa, perto do quadril, uma marca roxa, irregular, cicatrizando aos trancos. Um risco que lembrava ferro de gado. Um V torto, feito a canivete covarde 2 dias antes, na estrada poeirenta. Bento Avelar estava por ali, vendendo meia carga de melancia e trocando conversa de roça. Tinha 35 anos, chapéu de couro claro, olhos de quem conhece o tamanho da seca e o peso de repartir água. Não olhou a pele dela, desviou logo por respeito, mas aquela marca acendeu nele um clarão. Passou muita coisa pela cabeça num relâmpago de vaquejada e o corpo foi antes do pensamento. Baixa essa mão, Zé. Bento falou, voz mansa carregando pedra. Quem é tu para me dar ordem? Zé Raio cuspiu no chão sem baixar a barra. Um homem, ele respondeu. Bento segurou o punho do capataz, firme como quem aparta boi brabo, mas sem quebrar. Torceu só o suficiente para o sujeito soltar o pano. O povo respirou de novo, como quem volta de um mergulho forçado. Liana segurou o vestido com as 2 mãos, ajeitando o que restou de dignidade no lugar. O rosto dela tinha vermelho de raiva, não de vergonha. Dona Mena puxou a moça para trás da banca e enfiou um pano molhado na mão dela. Vai embora, Zé. Bento disse sem bater no peito. A feira é de todos e mulher não é palco pro seu deboche. Tu tá tirando onda de herói, é? Zé afilou os olhos. O coronel não gosta disso. Pois diga que eu também tenho desgosto. Bento virou as costas, dando espaço para Liana respirar. Zé Raio se retirou espalhando veneno. Quem mexe com Nestor leva azar. Mas a feira tem seus escudos. Uma mulher trouxe água de coco, outra um sorriso.
Seu Adalberto puxou de novo a sanfona baixinho para a vida ir retomando. Bento chegou perto sem invadir. Me perdoe, moça, por entrar no meio. O senhor não entrou, não, Liana respondeu firme. O senhor me tirou de uma humilhação. Sou Bento, da fazenda Algodoal. Liana, da rua do açude. Ele reparou nas rendas no balaio. Pássaros, florzinhas, um rio feito de linha. Sua mão canta, ele disse. Ela sorriu de leve. Minha mão canta porque minha boca precisa ficar ocupando a cabeça. Se eu não canto, eu penso demais no que não presta. Ficaram ali um instante, um silêncio bom entre duas pessoas que acabavam de se reconhecer de um jeito que não tem diploma nem papel. Bento teve vontade de perguntar da marca. Calou, porque ninguém tem o direito de abrir ferida que não é sua. Liana pensou em agradecer de novo. Calou, porque gratidão demais às vezes vira dívida. E ela não devia nada a homem nenhum, só respeito. A feira seguiu. Foi-se amanhã. Veio o meio-dia de sol em brasa. Bento ajudou seu Zuca a consertar um pneu. Liana entregou encomenda. Cantou mais alto um shot de Luiz. A vida parecia que ia afrouxar de novo, até uma sombra passar de novo pela rua principal. O próprio Nestor Valença, de terno claro num calor que faria qualquer mortal andar de camisa aberta. Tinha barba de velho bem tratado e olho de quem mede terreno com um olhar só. Bento, ele chamou voz melada, ouvi dizer que tu anda endireitando o mundo com a mão. Eu só estava na feira, Bento respondeu. Feira é bom, eu sustento a metade dela, viu? Se eu resfriar, o povo espirra. O povo sabe cuidar do próprio nariz. Teu pai me respeitava, Nestor inclinou de leve a cabeça. Teu pai também respeitava o meu. Bento cortou seco, mas morreu e cada um seguiu seu rumo. Eu gosto de gente que sabe o lugar. Essa moça aí, ele apontou com o queixo, sem olhar de frente, não sabe. Bento sentiu o corpo ficar duro. O lugar dela é onde ela quiser estar. Nestor sorriu um sorriso antigo, sem dente, sem verdade. Tu tá arrumando poeira pro teu próprio terreiro, Bento Avelar. Cuidado para não engasgar. Ele se foi e levou com ele uma nuvem em formato de ameaça. A cana do caldo murchou só de ver. À tarde, o calor cedeu um pouco. E a praça recebeu música. Seu Adalberto afinou a sanfona e puxou um forrozinho de canto de boca. Bento, sem saber explicar porquê, ficou. Liana também ficou. Disse que era para vender as últimas rendas, mas o coração dela tinha outro motivo. Bento chegou mais perto, sem cerimônia e sem pressa. Se eu lhe convidar, você diz não? Depende. Ela sorriu. O senhor pisa leve. O piso como quem carrega coisa preciosa. Então vamos. Dançaram devagar, sem exagero, com o respeito andando na frente. O povo viu e comentou, porque Vila Pequena faz do olhar jornal. Teve quem torceu o nariz, teve quem sorriu. Oxente, que combina bonito. Liana sentiu no braço de Bento uma firmeza que não era de quem manda, e sim de quem protege sem virar dono. Bento, com a bochecha roçando o cabelo dela, pensou que talvez o amor fosse justamente isso. Pisar certo, ombro a ombro, sem puxar o passo do outro. Depois da música, sentaram num batente e dividiram um pão com queijo e um copo de garapa. Liana falou da mãe, Dona Luzia, que vivia de tosse e reza. Falou do padrasto que um dia sumiu sem fechar a porta. Bento contou da fazenda, da cisterna coletiva que estava nos planos, do sonho bobo de ver chuva caindo e gente não brigando por água. E a marca, ele começou, mas freou. Foi na quarta, Liana disse por conta própria, olhando a rua, não o rosto dele. 2 homens na vereda da Macambira. Um puxou a barra do vestido, o outro veio com o canivete. Disseram que era para eu aprender a baixar o olhar. Eu sinto muito. Eu senti medo. Agora sinto raiva, mas a raiva eu transformo em voz. A voz você já tem. Tô afinando, ela respondeu com um meio sorriso.
O sol se deitou, a feira foi se desfazendo em fumaça de pastel e risada de criança. Bento voltou para o algodoal, com a sensação de que tinha deixado algo importante para trás, e era o próprio peito ficando na praça. Liana caminhou para a casa de Dona Luzia, pensando em água, costura e no jeito certo de não dar o flanco para o medo. A madrugada, no entanto, decidiu que ainda não tinha acabado. Bento acordou com cheiro de fumaça. Correu para o curral pequeno, fogo no depósito de ração. Os vaqueiros, na rapidez dos treinados, fizeram fileira de baldes. A água foi e veio tantas vezes que o braço virou ponte. Controlaram. 2 bezerros tossiam, chamuscados, mas vivos. No portão, um punhal prendia um recado numa tábua. Quem desafia rei vira cinza. Assinado com lama, um V torto, conhecido demais. Bento sentiu um tremor que não era de medo, era de fúria justa. Pensou em Liana, pensou na feira, pensou no sorriso melado do coronel. O coração dele, que costumava ser quieto, virou berrante. Pegou o carro bem cedo e desceu a estrada até a rua do açude. Bateu leve. Liana abriu de cabelo preso com fita azul. O rosto de quem dormiu pouco e sonhou muito. Aconteceu? Ela perguntou, antes mesmo do bom dia. Botaram fogo no meu depósito. Deixaram recado. Foi por causa de você e de mim. A culpa não é de nós dois, Liana disse, e a frase ficou feita de aço. É de quem toca fogo. Eu sei, mas o fogo deles quer te pegar também. Vem pro algodoal uns dias. Quarto de hóspede, tranca por dentro, Libélia na porta, vaqueiro na varanda. Liana olhou para dentro de casa, viu a sombra de Dona Luzia tossindo. Mainha... Eu fico, minha filha, a mãe disse do quarto, voz fininha. Vá com esse homem, ele tem olho de quem guarda. Liana respirou, pesada e leve ao mesmo tempo. Eu vou. O algodoal a recebeu com cheiro de cuscuz, café coado e os olhos curiosos dos homens de chapéu. Libélia, que mandava mais que Bento na cozinha e não escondia, botou logo ordem. Quarto do fundo é dela. Quem quiser falar com a moça, bate e diz a que veio. Nem santo entra sem benzer. Sim, senhora. Bento riu grato pela muralha de saias. A rotina se ajeitou em 2 dias. Liana bordava na varanda. Ensinou Libélia a fazer barradinho de renda no pano de prato. Bento ia e vinha, conciliando cuidado de gado com a inquietação de homem que sente guerra se aproximando. À noite, o terreiro tinha viola de Joabe, aboio de quem conversa com o escuro. E veio a conversa que muda as águas. O coronel fechou a passagem do riacho com pedra e madeira. Bento disse à roda, a água não chega direito nas hortas de baixo. Sempre foi assim, retrucou um vizinho com medo do novo. Sempre foi errado, corrigiu Dona Dalva, a professora. A lei manda dividir. Bento explicou, simples. Vamos falar com o oficial de justiça, chamar a rádio, abrir do jeito certo. A rádio ajuda? Liana perguntou. Ajuda a luz entrar, ele respondeu. Então chame, ela disse. E ali mesmo entendeu que sua coragem, aquela que descobrira há pouco, queria serviço. De tardezinha, Liana e Bento foram à vila falar com o delegado novo, Erasmo, moço de farda limpa e cabeça que ainda não aprendera a se curvar. Eu registro tudo, ele prometeu, ajeitando o boné. Mas vocês sabem com quem mexem. Sabemos, Liana respondeu antes de Bento. E não estamos sós. É isso. Erasmo assentiu. Quando o povo aparece inteiro, a lei aparece com mais vontade. A notícia da atrevida que foi morar uns dias no algodoal correu entre as línguas. Teve vizinha que levou bolo, teve língua má que levou veneno. Liana suportou as 2 visitas com o mesmo sorriso curto. À noite, deitou e demorou a dormir. O quarto de hóspede tinha cheiro de sabão de coco, cortina simples, janela para o terreiro. Ouvia passos de vaqueiro virar em silêncio, sentia suas mãos formigarem com vontade de bordar algo grande demais para qualquer toalha. 2 dias depois, o primeiro embate d'água aconteceu.
O fio de riacho represado pela barreira pedida por Nestor precisava ser aberto. O oficial de justiça, atrasado, não chegava. Bento e os da associação foram mesmo assim, só para olhar. Liana foi junto, porque olhar também é participar. À margem, mato seco, pedra esbranquiçada, cheiro de sol quente batendo em água parada. A água puro morno, disse Joabe metendo o braço. O peixe morre, oxente. A gente abre quando o oficial chegar. Bento segurou o ímpeto. Foi aí que o barulho de motor veio da outra banda. Zé Raio na dianteira, mais 3 homens atrás, um deles com o olhar baixo que Liana conhecia de outro lugar. Voltem para o sítio de vocês, Zé berrou. Aqui tem dono. A água tem sede de muita boca. Liana respondeu menos alta, mais firme. Tu de novo, atrevida? Mulher. O vento esqueceu de soprar por um instante, até que um rabicho de povo saiu da curva da estrada. Professorinha, dona de casa, menino de bicicleta, padre Romeu, seu Adalberto com a sanfona a tiracolo, que ele não larga nem para brigar. Havia mais gente do que medo. Zé mordeu o canto da boca, puxou o cantil e cuspiu de lado. Vocês não sabem o que estão fazendo. Sabemos, estamos dizendo não, Bento respondeu. E dizendo sim a quem precisa de água. Os 2 grupos ficaram frente a frente, medindo tamanho. Um sabiá cantou fora de hora, como quem insiste que a vida tem trilha sonora até em tempo de tensão. O oficial não veio naquele dia. Também não teve pancada. Só olho duro e recado cruzado. À noite, o algodoal acendeu lamparina e esperou. Liana bordou sem olhar o pano, porque a cabeça se ocupava de pensamentos sem desenho. Bento andou de um lado para o outro no terreiro, Botas fazendo o mesmo caminho na poeira. A lua parecia espiar, curiosa, e quando a madrugada já fazia gosto na boca, um ruído baixo cortou o escuro. Passos fora de hora, a madeira do portão gemendo. Quem tá aí? Bento perguntou, mão firme na lanterna. Uma sombra magra se destacou. Raimundo, vaqueiro de confiança antiga, o rosto dele tinha a cor da culpa. Doutor Bento, eu vim porque não quero ver sangue. Fale. O coronel, ele não vai ficar na conversa, não. Mandou dizer que Liana tem que aprender a ficar quieta. Aprender como? Bento deu um passo, o corpo inteiro em alerta. Do jeito ruim. Raimundo, se tu sabe mais, fala. Liana disse, surgindo na varanda, a luz de lamparina fazendo um halo no rosto dela. Eu sei demais. Ele murmurou, sem encarar. E é por isso que vou embora antes que eu faça besteira maior. Virou as costas, sumiu como quem nunca esteve. Bento ficou olhando a escuridão como se ela fosse um bicho que precisa de nome. Liana se aproximou, leve. Não vou correr, ela disse, como quem afirma para si e para o mundo. Nem eu, Bento respondeu. Mas a partir de agora, ninguém anda só. Libélia abriu a porta. Cabelo amarrado de todo jeito, olhar de mãe. Botei água no fogo e coragem no peito. Quem dormir, dorme junto, sala cheia. Sim, senhora. Eles responderam, quase sorrindo. A madrugada passou do jeito que passa. Devagar para quem espera. Depressa para quem quer deter tempo. Quando o primeiro azul inventou o horizonte, veio o cheiro de café e o canto escasso de um galo desistente. E junto com a manhã, uma conclusão abotoou no coração dos 2. O amor que se aninhava ali ia custar caro, mas valia o preço. Bento ia dizer isso com palavras, quando o latido dos cachorros estourou em outra banda do terreiro, urgente, desordenado. Joabe surgiu correndo, o chapéu na mão, o rosto que tinha visto coisa ruim. Doutor! Ele arfou. Tinha rastro de pneu na vereda e marca de bota com V na beira do açude. E Liana? Bento virou-se num susto que derruba todos os medos de uma vez. Libélia respondeu do silêncio da casa. Tá aqui. Mas o latido mudou de tom de novo, mais longe.
E antes que qualquer um encontrasse uma frase inteira, um estampido seco veio do caminho da macambira. Não foi fogos, não foi porta batendo, foi coisa de pólvora. O silêncio que veio depois pareceu maior do que a fazenda. Bento correu e, ao alcançar a cancela, viu, sobre a cerca, presa como um recado, uma tira de chita azul, a mesma fita que prendia o cabelo de Liana na noite anterior. O coração dele, que vinha valente, errou o passo, e do outro lado da estrada, uma poeira recente subia, como se um carro tivesse se apressado para longe segundos antes. Bento pulou a cerca, como quem salta por cima da própria alma. A fita de chita azul tremulava presa no arame, pedindo pressa, e a poeira na vereda ainda não tinha baixado. Joabe veio atrás, braço forte, e Libélia surgiu na varanda segurando uma panela como se fosse escudo. "Fica com Dona Luzia", Bento gritou para ela. "Tranca a casa, ninguém entra." "Vá com Deus, teimoso", Libélia respondeu, já catando o celular velho da cozinha. No terreiro, o motor do caminhão de Bento tossiu 2 vezes e pegou. Joabe subiu na carroceria com a espingarda de caça descarregada. Presença, às vezes, vale mais que chumbo. E os cachorros correram aos latidos até a cancela, porque cachorro entende quando a casa precisa de coragem. Na curva da macambira, as marcas de pneu eram nítidas. 2 trilhas carecas cortando a areia, o desenho apressado de quem leva pressa feia. A fita de chita repetia o recado em pequenos retalhos, presa nos tocos de Jurema aqui e acolá. Liana, que dormira nos últimos dias, sentindo o coração virar casa, agora era o silêncio no banco de trás de algum carro. "Barrinha", disse Joabe agachado, lendo a terra como quem lê carta. "O caminho bate com o atalho da barrinha. Então é lá", Bento engatou a primeira. Antes de pegar a estrada de vez, ele parou o carro no posto da vila e entrou na delegacia. Erasmo, o delegado novo, arregalou os olhos ao ver a fita azul nas mãos de Bento. "Levaram Liana", Bento disse sem sal grosso nem flor. "Tem suspeito." Raimundo passou de madrugada para ameaçar com meia palavra. "Zé Raio, eu nem preciso dizer." E o V da bota apareceu na beira do açude. Erasmo pegou o colete, encaixou a pistola com mão segura, chamou no rádio 2 soldados que viviam bravos por não ter serviço grande. "Vamos", e Bento sem bravata. O olhar do delegado não era de quem manda por mandar, era o de quem quer ver todo mundo voltar. O caminho até a barrinha tem um trecho de croa de areia que faz qualquer carro dançar. O caminhão de Bento sambou, mas foi. Na cabeça dele, as imagens picavam. A barra do vestido subindo na feira, a marca na pele de Liana, a lamparina clareando o rosto dela na varanda na noite anterior. Cada lembrança virava gasolina. No galpão abandonado, porta meia pendida, o cheiro de suor e óleo velho fez o estômago dele revirar. Um ruído de cadeira arrastada, um comando tosco, e a voz de Liana veio fina, mas inteira. "Você pode me amarrar, mas não bota dono no meu nome." Bento nem pensou. Chutou a porta com sola de couro e entrou, peito à frente, olhos caçando Zé Raio. Erasmo e os 2 soldados vieram por outro lado, protocolo colado no corpo. O mundo dentro do galpão era de sombras e respirações nervosas. "Larga a moça, Zé!" O delegado gritou primeiro, voz de quem sabe ser lei. "Sai daqui, polícia de papel!" A resposta veio cuspida, junto com o brilho rápido de um cano de revólver. O próximo minuto foi torto, feito sanfona mal tocada. Um tiro fez ecoar o ferro do teto, madeira estalou. Liana sacudiu os braços amarrados numa coluna de aroeira. Bento correu, como se o corpo esperasse essa corrida desde menino. A coronha de uma arma bateu em sua costela. Ele cambaleou. A mão achou o pulso de Zé Raio. Torceu com firmeza de vaqueiro. A arma caiu. O mundo respirou 1 segundo. Raimundo, pálido e suado, apareceu com uma faca de cozinha, olhos pedindo desculpa, enquanto o corpo fazia o que não devia. "Larga!" Bento avisou,
segurando Zé com o braço e ainda achando fôlego para mirar o outro. Erasmo avançou por trás, algema tinindo, e prendeu Zé numa sequência seca que parecia ensaio. Um segundo bandido correu para a lateral. Joabe, do lado de fora, pulou que nem gato e travou o sujeito num abraço de couro e poeira. Nestor Valença, que viera ver com os próprios olhos o que mandava pelos outros fazerem, estava na sombra do canto, chapéu claro, boca torta. A presença dele tinha o mesmo efeito de uma nuvem que cobre o sol no meio do quadro. Por um segundo, Bento só enxergou o homem e todo o resto borrou. O corpo pediu por acerto de contas, mas a voz de Liana o puxou de volta. Bento! Ele foi até ela. Cortou a corda com um canivete de bolso. As mãos dela tremiam, os olhos não. Quando a pele encontrou a pele, o mundo acertou o passo uns centímetros. Você tá inteira? Ele perguntou, a voz rouca que só sai quando o peito descobre o medo que teve. Inteira, com raiva, mas inteira. Então, a gente termina o serviço. Nestor tentou sair pelo fundo. Erasmo enxergou, gritou, parado, com voz que se aprende na escola e se afia na rua. O coronel olhou para o uniforme, olhou para o povo que começava a cercar o galpão, calculou mal e parou. A algema fechou nos pulsos dele com um clique pequeno que o agreste inteiro pareceu ouvir. Do lado de fora chegaram Libélia, Dona Mena, Padre Romeu, a professora Dalva e mais uma ruma de gente. A notícia tinha voado como folha seca em vento de agosto. Quem tem dúvida da força de uma vila unida, meu povo, experimente ver porta abrir por porta abrir. É bonito e mete respeito. Eu vi, Dona Mena disse tremendo e corajosa para o delegado. Eu vi a humilhação na feira com estes olhos. Vai precisar repetir lá no papel, Erasmo falou. Mas seu olho aqui vale muito. Bento respirou fundo, como quem sai de um mergulho. Olhou Liana de cima a baixo, sem corte novo, sem sinal de mau toque. A marca antiga na coxa parecia destacar-se ali como testemunha. Ele desviou o olhar por respeito. Ela percebeu e sorriu pequeno, porque respeito reconhece respeito. A gente vai direto para a delegacia, Erasmo anunciou. Depoimento, exame, registro. E esse galpão vira cena de crime. Quem gostar de olhar, olhe de longe. E a água? Joabe perguntou porque a água não espera a trama de ninguém. A água a gente resolve com documento. Bento respondeu já de pé, como quem recobra a missão. Lá dentro, Nestor tentou falar fino, dizer que era mal entendido, que ele nem sabia do sequestro, que os homens agiam por conta. Liana ergueu o queixo, respirando pelo nariz, e encarou sem baixar os olhos. O juiz da cidade vizinha, avisado por telefone pelo promotor, autorizou prisão preventiva de Zé Raio e cautelar para Nestor. Na rádio comunitária, a voz de Dona Dalva explicava para quem não tinha visto. É a lei, minha gente. Lei serve é pro grande também. No caminho de volta dentro da viatura, Nestor lançou uma última semente de veneno. Estão dizendo por aí que essa moça é do meu sangue. Sangue ruim espirra para todo lado, Liana respondeu sem olhar. O meu eu sei de quem é, de Dona Luzia e de um vaqueiro honrado que o senhor ajudou a enterrar sem missa. O coronel sentiu o golpe onde nunca levou tiro, no orgulho antigo. Na delegacia, a caneta de Erasmo deslizou certeira. Termo, autos, anexos. A festa da papelada quando serve a justiça. E só presta assim. Liana contou sem choro, com detalhe, como quem borda sem enfeite. Bento assinou como testemunha de parte. Joabe, com a roupa manchada de poeira e sangue ruim dos outros, anexou as marcas da bota com V, fotografadas por um celular cuja câmera tinha mais boa vontade do que resolução. No intervalo de um depoimento e outro, Bento e Liana sentaram no banco do corredor. O ventilador de teto fingia vento. A vida, por um instante, desacelerou. Eu fiquei com medo de não te ver de novo, Bento disse, sem jeito nenhum de esconder o que era grande. Eu também, ela devolveu,
com a verdade simples que salva, e decidi que medo não manda mais em mim. Tô aqui. Ele pousou a mão no joelho dela, leve. Eu sei. Ela cobriu a mão dele com a sua, como quem diz, daqui para frente é junto. A tarde se inclinou. A notícia do sequestro e da prisão correu à vila, passou na venda do seu Zuca, no salão de Dona Graça, na porta da escola e chegou onde precisava. No ouvido do promotor de Serra Talhada, que avisou que viria no outro dia. Muita gente apareceu oferecendo coisa, água, comida, palavra. Padre Romeu trouxe silêncio bom e uma bênção que não pesava na cabeça de ninguém. No algodoal, Dona Luzia recebeu Liana de volta com abraço curto que dizia mais que discurso. A tosse veio, a mão passou nas costas da filha e a velha falou por cima do ombro. Eu sempre pedi a Deus um homem que andasse de frente. Apareceu. Liana sorriu, enxugou o olho, não por fraqueza, por alívio. Bento ouviu, deixou o elogio quieto, porque homem, quando presta, não precisa de trombeta. Nessa mesma noite, a vila respirou. Mas respirar não é deitar em rede e esquecer. Num canto escuro, um advogado recém-chegado de fora, gravata de propaganda, falava num celular novo. O cliente de vocês aqui dançou, troque a música. A voz metálica respondeu, jogue o caso para a capital. Tire a moça da cidade por segurança. Pressione o juiz com papelada. E se puder, ponha essa gente pobre para brigar entre si por causa da água. Entendido. No outro dia, cedo, o tal advogado apareceu no portão do algodoal com uma pastinha. Trazia fala de mocinho e cheiro de gasolina. Boa tarde, senhores. Eu represento interesses que prezam pela harmonia. Trago uma medida para a remoção da senhorita Liana da comarca, por segurança, até o julgamento. Segurança de quem? Libélia cruzou os braços, ferro de cozinha, como quem segura cetro. Da vítima. Eu decido onde eu fico, Liana falou, educada. E eu fico. A senhora está emocionalmente envolvida com uma das partes. O advogado sorriu curto, mirando Bento. Estou envolvida com minha própria dignidade, ela respondeu. E com a água dos vizinhos. O resto é assunto meu e de quem eu amar, que não é da sua conta. Veremos o que o juiz diz. O homem deu meia volta. Na sequência, como se o roteiro já estivesse escrito, saiu no rádio do carro da associação. Audiência pública marcada para o fim da semana, no açude, a céu aberto. A perita da bacia ia estar. O juiz queria ver a cara do povo, e o promotor também. O coração da vila bateu mais forte. Justiça em campo aberto tem gosto de festa e medo, tudo misturado. Entre um passo e outro, um segredo antigo resolveu pedir voz. Dona Luzia chamou Liana no quarto, luz baixa entrando pela fresta. Chega aqui, minha filha. Senta. A mão da mãe era fina, o toque, firme. Eu guardei coisa calada demais. Teu pai, o verdadeiro, era vaqueiro da fazenda do coronel. Homem direito, descobriu desvio de água e dinheiro. Disse não. Foi acidente em dia de céu azul. Eu sempre soube. Liana disse baixinho que certas certezas moram atrás do estômago. Só não tinha coragem de por nome, pois ponha. E ponha também um aviso dentro de você. Se Nestor estendeu algum favor quando tu nasceu, foi para amarrar a gente pela dívida. Mas dívida que nasce de medo não dura quando a coragem chega. Liana beijou a testa da mãe. O beijo selou um pacto com as mulheres de sua família, as de antes e as de depois. Na tarde de véspera da audiência, uma coisa certa. O clima virou. Não era só o vento que soprava de outra banda, era o modo do povo se ocupar do mesmo assunto. Criança repetia palavras difíceis, cautelar, perícia, como se fosse brincadeira. O sanfoneiro compôs um coco de roda que, sem dizer nome, dizia tudo. A rádio soltava boletim a cada hora, e até quem morava afastado ajustou a antena. E Bento e Liana, eles se agarravam ao que dava, cenas pequenas que seguram o mundo. Ele descia para o curral e voltava com leite.
Ela tacava canela no fogo e dizia que era remédio para susto. Ele parava na porta do quarto e perguntava se podia entrar. Ela ria. Entre, criatura, e conversavam até a lamparina pedir descanso. Quando os olhos se demoravam um no outro, a vontade pulava o muro. Mas o respeito amansava o passo. Amor bonito também sabe esperar. Na manhã do dia marcado, o juiz mandou recado. A audiência será a céu aberto no açude. Tragam documentos, tragam coragem, tragam o povo. A vila atendeu. A professora Dalva resgatou no arquivo da escola uma escritura antiga sobre o curso do riacho e mandou plastificar. Papel que já tinha cheiro de mofo ganhou roupa de domingo. Erasmo imprimiu retratos das botas com V. Joabe afiou a fala. Libélia separou café e bolo de milho para todo mundo. Cada um fazia sua parte, e isso, me diga você que está ouvindo, não é a coisa mais bonita de se ver? Quando o sol começou a descer com o vagar de quem quer assistir, os primeiros chegaram ao açude. Era menino descalço, roupa domingueira, chapéu limpinho, dedo apontando a água, que refletia o céu como se quisesse ser céu também. O juiz montou mesa simples, o promotor ajeitou os papéis. A perita abriu a trena e a prancheta. Nestor veio de algema e carranca. A rádio ligou o microfone e avisou. Tanque novo. Hoje a justiça não cabe num gabinete não. Cabe no açude. Bento, de camisa clara e olhar resoluto, chegou com Liana ao lado. Ela tocou sem esconder a cicatriz da coxa, não por exibição, por coragem. Ficaram de pé, ombro a ombro, como quem enfrenta a ventania. E foi quando um estalo seco rompeu o burburinho. A tábua do palanque improvisado, em que Bento apoiava o pé esquerdo, ruiu, e ele jogou o corpo para trás para não escorregar ribanceira abaixo. Liana lançou a mão, segurou a camisa dele, o povo prendeu o fôlego, e de algum canto da margem oposta, um brilho metálico acendeu na altura de um capim alto, como olho de cobre em fim de tarde. Não era reflexo d'água, era outra coisa. O brilho metálico ficou suspenso no tempo, feito vagalume grande em fim de tarde. Bento recuperou o equilíbrio com a ajuda de Liana. A mão dela agarrou a camisa dele com a firmeza de quem puxa alguém de volta para o mundo. O burburinho da vila virou silêncio de missa. O juiz congelou com a caneta no ar. O promotor piscou, tentando entender. Erasmo, que conhecia o peso de um reflexo errado, botou a mão na arma devagar, sem susto, como quem afasta cobra com vara. Todo mundo, abaixa um pouco, ele falou, voz firme, sem grito. No capim alto da margem oposta, o brilho se mexeu e mostrou que não era reflexo de garrafa, não. Era metálico de mira. A primeira descarga não veio porque Erasmo gritou, polícia, num tom que corta o impulso de quem está do outro lado. Foi o tempo exato de o sujeito vacilar. Bento respirou pelo nariz, sentindo o coração martelar as costelas na tipóia. Liana, ao lado, não tirou o corpo. Botou-se na frente de leve, como quem diz, se vier, bate em nós dois. O vento parou de brincar. Uma criança choramingou, mãe puxou pro colo. Padre Romeu fez um sinal de cruz curto, mas por costume que por milagre. Quem tá aí, baixa a arma, Erasmo bradou, já fazendo sinal para os dois soldados abrirem em leque, sem dar as costas para a água. O capim abriu e um homem magro, boné escuro, rosto de fora, surgiu devagar, a carabina tremendo nos braços. Não era peão da redondeza. A roupa denunciava a cidade grande, o tênis branco já sujo de barro novo, o jeito sem roça no corpo. Joga no chão. Erasmo mandou, sem floreio. O sujeito jogou. Os soldados atravessaram a passagem rasa com água no joelho e trouxeram o homem pela gola, escorregando do jeito ridículo que bandido vira quando perde pose. O povo soltou um fiapo de ar. Quem te mandou? O delegado perguntou, olho nos olhos, que às vezes substitui a luz de quarto. O homem calou. O silêncio dele pesava menos que o volume do A que correu entre as pessoas. O juiz ajeitou os óculos, a perita guardou a trena, o promotor coçou a nuca. Era história nova atrás da história.
Olhe, meu senhor, Erasmo insistiu sem pressa. Se abrir o bico agora, o peso do seu erro cabe melhor no papel. Se calar, carrega sozinho. O sujeito respirou curto, olhou para o chão rachado e disse, raso, me pagaram para fazer medo. Quem? Um advogado de gravata grande, veio de fora. Disse que tinha gente de cima preocupada com o efeito dominó. Se Tanque Novo vence, as outras vilas aprendem. Nome? Eu não sei nome, só doutor. Ficamos no posto. O dinheiro vinha por transferência de um escritório lá da capital. E o alvo? O fazendeiro e a moça. Ele olhou de soslaio para Bento e Liana. Era para dar susto sem matar, é o que disseram. Susto com mira? Liana ironizou, o queixo vivo. O senhor ia assustar é meu anjo da guarda. Eu... O homem perdeu a fala. Erasmo ajeitou a cena. Arma apreendida, algema justa, foto no celular. O juiz, sério, anotou. Influência externa, tentativa de intimidação. O promotor viu ali o fio que faltava para puxar a meada grande. Dona Dalva, a professora, fechou o envelope pardo de novo como quem guarda tesouro. Vamos retomar, o juiz disse, chamando o processo de volta. A perícia atesta que a barreira do coronel Nestor é ilegal. A comunidade pede a retirada completa. O Ministério Público concorda. Concordo, o promotor falou, limpando a garganta. E peço que esse atentado sem lesão aqui, graças a Deus, seja incluído como agravante do quadro de ameaça às testemunhas. Nestor, algemado, olhava a água com cara de quem não reconhece mais o espelho. Ainda tentou blefar. Excelência, veja bem. Gente doida aparece em qualquer canto. Não botem nas minhas costas a loucura alheia. E nessa loucura tinha o seu V na sola das botas de outro dia, retrucou Erasmo, mostrando a foto impressa. O juiz puxou o microfone da rádio comunitária, que tinha virado amplificador democrático, e falou para todo mundo ouvir. Determino, retirada total da barreira, fiscalização do curso d'água por 6 meses, prisão preventiva mantida para o coronel por sequestro, ameaça e tentativa de homicídio indireto, e proteção à senhora Liana e às testemunhas. A audiência está encerrada. O povo explodiu num aplauso que não cabia no peito. A sanfona de seu Adalberto, que tinha ficado muda de susto, soltou um fole de alívio e um shot manso começou a nascer, que música boa não escolhe hora. E foi nessa hora que a história quis falar de sentimento, porque justiça é comida salgada, mas coração pede doce. Liana virou para Bento, o rosto molhado de suor e lágrima misturado, e riu daquele riso que a gente ri quando sobrevive. Ele riu de volta, com dor no ombro e tudo, e inclinou a testa na dela, sem pressa, sem plateia mandar. O vento de capim passou por entre eles como bênção. Ei, você que está me escutando daí. Liana pensou alto para quem quisesse pegar e até piscou para o povo. Diga, se não é coisa de Deus ver a água correndo certa e a gente de pé. Não é bom demais? Alguém do fundo respondeu. É. E virou coro. O narrador que lhe fala daqui sorriu por dentro. É que história boa também é conversa. A tarde desfez, mansa, em cheiro de terra molhada do sereno. Na delegacia, o homem do boné confessou mais um pedaço. Disse que o doutor viera pelo coronel de cima, dono de terra em 3 municípios, amigo de político e sócio de Nestor em gado e água. O promotor anotou, providenciou ofício, cofreio de investigação nos autos e Tanque Novo, que nunca tinha aparecido num mapa grande, agora pingava tinta no centro das coisas. No Algodoal, a noite chegou com lampião aceso e gente chegando de sandália. Teve quem trouxesse bolo de milho, quem viesse com garrafada de erva doce, quem só quisesse ver se Liana estava bem. Tava. Sentou na varanda, vestido claro, cabelo preso com outra fita. A azul, ela guardou como lembrança de que não se entrega. Bento ficou por perto, sem estrear o papel de herói, que ali não tinha disso. Tinha homem que tremeu e mesmo assim ficou.
Você tá com dor? Ela perguntou, olho bom de ver além. Dói. Ele admitiu, sorriso torto. Mas passa. E o medo? O meu aprendeu a obedecer você. Bento respondeu sem dizer amor, porque a palavra estava inteira nos olhos. Libélia chegou com caneca de chá e deu do mais forte para o mais teimoso. Joabe puxou a viola, afinou sem olhar. Dona Luzia veio encostada em cadeira, tossiu menos, sorriu mais. Eu quero falar, ela disse, chamando Bento com um gesto pequeno. Você é homem de pé. Se quiser a minha filha, é com respeito, com tempo, com casa cheia de gente. Sim, senhora, ele respondeu. E a palavra senhora ali era promessa. Liana mordeu o canto da boca, rindo com o olho. Eu quero o mesmo. No dia seguinte recomeçou o que sustenta a história quando o fuzuê passa. Rotina. A retroescavadeira da prefeitura apareceu custosa. A perita mandou abrir o resto da barreira sob o olhar do povo. A água correu num canto de canto que parecia canto de festa. No primeiro banho de açude liberado, menino saltou, velha molhou o pé. Padre benzeu por ofício e por alegria. A rádio comunitária transmitiu a risada da água como se fosse notícia de última hora. Nestor Valença, do outro lado de um portão de ferro, recebeu a visita de um advogado que falava em delação. No começo, o coronel ainda achou que saía pela tangente, mas a rede de telefonema do doutor de cima, o do boné, puxou para a luz os nomes graúdos. O processo ficou pesado com papel que tinha assinatura e com prova que tinha poeira. O doutor apareceu? Não. Mas o fio de grana que vinha da capital deu com a língua nos dentes. O promotor, paciente, foi amarrando ponto. Bento voltou ao gado. A fazenda respirou aliviada no alpendre chamuscado. As marcas de fogo ficaram de lembrança. E lembrança boa é a que não manda, só ensina. Ele contratou gente da vila para reconstruir com madeira mais forte e deixou um pedaço da parede preta de propósito, porque às vezes a gente precisa olhar para o que venceu para lembrar como se vence. Liana mergulhou nas rendas. Inventou um desenho novo. Água correndo por entre dois galhos de juazeiro, no canto um coração pequeno, quase escondido, e um risco que parecia cicatriz. Só quem sabia, via. As encomendas começaram a chegar pela rádio e por aplicativo de sobrinho da professora. Tanque Novo descobriu que mão de mulher tece viagem até sem sair da rua. Quando o médico de Serra Talhada deu alta do curativo, Bento tirou a tipóia e foi até a varanda de Dona Luzia, camisa limpa, cabelo alinhado, coração batendo com o barulho que só ele ouvia. Liana estava lá, pé descalço na madeira, cheiro de sabonete simples, a luz da manhã cortando o rosto dela em dois, metade coragem, metade doçura. Eu andei pensando, Bento começou, com o mesmo jeito de quem amansa bezerro brabo, sem susto, sem pressa. A gente podia somar as vidas. Eu não tenho jeito para discurso, mas tenho jeito para cuidado. Liana olhou para ele como quem olha o horizonte, para ver se é mesmo longe e bonito. Eu quero, ela disse, e só. Casa no algodoal, porta sempre aberta, sua mãe no quarto de janela, cozinha de Libélia mandando na gente, água correndo certa, respeito morando no nosso teto, e minha renda na parede, ela completou, e espaço para dúvida que vez em quando aparece, e coragem para dúvida que a gente aprendeu a ter, e uma rede grande, ela ainda brincou. Grande. Beijaram-se no tempo exato que o vento levou para mexer a cortina. Foi beijo de gente que já tinha sido testada pelo mundo, sem fogos, sem pressa, sem plateia a mandar. O povo que passava na rua fingiu que não viu, por respeito, mas naquela noite o forró no terreiro teve música dedicada aos teimosos bons. No julgamento que veio meses depois, Nestor pegou pena por sequestro, ameaça e associação com os atos da barreira. O doutor de cima foi indiciado num inquérito maior que saiu do sertão e entrou nas manchetes do estado.
Rede de grilagem e controle de água no agreste é desbaratada. Zé Raio fez acordo, contou nomes, partiu para longe quando saiu, sem coragem de pisar onde tinha espalhado medo. Raimundo abriu um concerto de arreio e selaria. Quis o destino que ganhasse o pão consertando o que outros estragam. Entrava gente no seu ponto. Ele dizia perdão, antes de dizer quanto custa. A vila andou. Montaram um comitê de bacia com gente de tudo quanto é esquina. A escola ganhou cisterna nova. Padre Romeu organizou mutirão para reflorestar mata ciliar, com criança plantando muda de umbuzeiro e fazendo careta para o sol. A rádio virou altifalante do que presta. Seu Adalberto compôs o Shot da Água Dividida, que grudou no ouvido até de quem não tinha ouvido. E Bento e Liana juntaram os dias. Casamento foi de tarde, de camisa leve, vestido que a própria Liana costurou, num terreiro colado com bandeirolas discretas. Dona Luzia entrou de braço dado com a filha, tossiu menos que nunca, chorou só no sim. O juiz, o mesmo do açude, assinou como amigo da história, o promotor aplaudiu junto com o povo, e Erasmo, de farda limpa, dançou 2 músicas com Dona Mena, meio desajeitado, mas feliz. Teve bolo de milho, café, risada, sanfona e estrela cadente cortando o céu como assinatura de Deus. Na primeira noite da casa nova, Liana pendurou sua renda da água na parede da sala. Olhou a cicatriz na coxa no espelho pequeno da penteadeira. Tocou com a ponta dos dedos, sem dor. Bento chegou por trás, encostou o queixo no ombro dela, perguntou com a voz mais baixa do mundo: "De quem é esse corpo?" "Meu", ela disse com um sorriso que acende. "E o amor nosso." Eles se entenderam ali, de jeito adulto, bonito, consentido, deixando a cena para quem sabe que intimidade não precisa de plateia. A lamparina apagou por conta própria, que tem luz, que é do lado de dentro. E quando a chuva, enfim, arriou forte no miolo do verão, a água correu pelo leito certo, sem transbordar de maldade. Bento saiu para ver o açude cheio de espelho. Liana foi junto de mão dada. A vila estava em festa sem anúncio. Quem tinha sede, matou. Quem tinha raiva, aprendeu outro uso. Quem tinha medo, descobriu que coragem, quando vira costume, fica morada. E você que veio até aqui comigo, diga, não foi bonito ver esse amor teimoso ajeitar o mundo em volta? Se lá fora tiver poeira, que essa lembrança lhe sirva de água. Não é sermão, não. É só um convite. Levante a cabeça junto de quem você ama, que o resto se apruma. Anos adiante, a renda de Liana já tinha ido parar em janela de cidade grande, mas o ateliê dela seguiu na varanda do Algodoal, com cheiro de café e conversa boa. Bento, mais ranzinza com o tempo e mais doce nos olhos, virou referência quando o assunto era repartir água sem briga. Dona Luzia partiu numa manhã mansa, sem dor, com a filha cantando baixinho uma toada que falava de rio. Erasmo casou com Dona Mena? Não, mas dançaram todo São João. O doutor de cima cumpriu pena que coube no papel e sobrou na vergonha. Liana guardou a fita de chita azul numa caixinha. Nunca esqueceu, mas a lembrança virou pedra de fundamento. Lembrava de onde viera, do que não aceitava e de como era possível mudar. Quando alguém na feira dizia baixinho, minha filha passou por coisa parecida, Liana segurava a mão, indicava o caminho da rádio, da delegacia, da defensoria e dizia, você não tá só. E sempre que algum cliente elogiava suas rendas, ela sorria e respondia, é linha, é tempo e é coragem. Amor que se junta com coragem vira justiça possível, e justiça possível, quando vira rotina, faz o mundo andar do jeito certo, mesmo no sertão mais seco.